Esse provavelmente é o melhor vídeo sobre planejamento estratégico, tático e operacional que você vai encontrar na internet. Isso porque eu não só vou te mostrar na prática como a gente vai ver um real da minha empresa. É isso mesmo, eu vou te abrir um planejamento estratégico que a gente acabou de fazer para a minha empresa e vou te mostrar passo a passo como você pode fazer também para o teu negócio. E a gente vai começar recapitulando o que é um planejamento estratégico. Se você quer ver um vídeo completo só explicando o que é, do que é composto, vai estar em algum lugar dessa tela aqui um vídeo de 5 minutinhos onde eu explico e mostro também um exemplo de planejamento estratégico. Mas aqui a gente pode entender pelo seguinte: planejamento estratégico é definir onde você quer chegar com o teu negócio e como você vai fazer para chegar lá. Então, basicamente, é você ter um objetivo e montar um mapa para chegar lá, de maneira que esse objetivo aconteça. E dentro de um planejamento estratégico, nós temos 3 coisas que precisam ser feitas. Primeiro, nós temos que ter um objetivo de médio e longo prazo, uma meta. 2, nós temos que ter indicadores para medir esse objetivo, para saber se a gente está evoluindo ou involuindo. E 3, nós temos que ter um plano de ação tático mostrando o caminho. E vamos começar a montar o nosso planejamento. E a gente vai utilizar como exemplo essa minha empresa, esse aplicativo aqui, ó, XCaaS. Ele vende Consult as a Service. Então, na prática, ele deveria ser um aplicativo, ele é um aplicativo para você fazer consultoria usando inteligência artificial. Então, ao invés de você contratar um consultor para te ajudar a acelerar seu negócio, você contrataria esse aplicativo. Você pode tirar dúvidas com robôs especialistas em vários vetores de negócio, como vendas, marketing, processo, gestão de pessoas. Pode fazer análise de mercado completa, pode planejar conteúdo, escrever conteúdo, analisar notícias recentes do teu nicho, montar posicionamento de marca, montar processo comercial para diversos produtos, pode tirar dúvida de prospecção, de qualificação, de objeções e também gestão de vendas e de anúncio. Esse é o aplicativo que a gente vai trabalhar. Aonde que nós estamos para você entender? A gente lançou ele, mas não começamos a tracionar. A gente já tem diversas empresas utilizando, mas a gente não tem um canal de vendas ativo, porque nós estávamos ainda pivotando algumas funcionalidades dele. E a gente fez um planejamento estratégico agora para 2025, para acelerar e com uma meta bem agressiva para trazer de usuários. Bom, e para a gente começar com o nosso planejamento estratégico, a primeira coisa que a gente tem que definir é um objetivo de médio e longo prazo do meu negócio. E como é que a gente faz isso? Eu gosto de recomendar o seguinte: você precisa de uma meta. E essa meta você pode definir olhando para dentro do teu negócio e sabendo e vendo aquilo que é óbvio de se fazer, que são as coisas que você sabe que são necessárias, que são óbvias para o teu negócio crescer, como, por exemplo, dobrar o número de vendas, trazer mais cliente, aumentar faturamento, diminuir custo. Ou se você está iniciando a tua empresa ou é autônomo, não tem esse giro de cliente, não tem esses números, esses indicadores internos, então tu vai olhar para a tua ambição interna e vai entender, cara, qual que é o próximo passo que eu gostaria que o meu negócio desse? Aonde eu gostaria de chegar esse ano? E aí você vai definir uma meta. E no nosso caso, eu estou fazendo o nosso planejamento aqui no Notion. O objetivo não é explicar o que é o Notion, mas basicamente é uma ferramenta de gestão de projetos que você pode criar páginas como essa aqui e escrever à vontade ali dentro. Mas tudo que a gente vai fazer aqui, você pode colocar ou num bloco de notas ou numa planilha Excel, ou até mesmo num Word normal, não tem problema. Não importa onde você vai colocar, o importante é que você faça isso. Então, no nosso caso, a gente já chegou numa meta, a gente analisou internamente, nós chegamos na seguinte meta. Nós queremos atingir, ou seja, captar 3.000 usuários pagantes com uma margem de lucro acima de 30%. Eu falo 3.000 usuários pagantes, porque quando a gente vem aqui na nossa página de venda, se você clicar, por exemplo, em começar agora, você vê que você vai ter 7 dias para testar gratuitamente. Só que a cada 100 pessoas que testam a nossa plataforma e usam todas as funcionalidades, você concorda que não são todas que compram o produto de fato. Então existe uma taxa. Eu não quero contar com essa taxa. Eu quero simplesmente 3.000 usuários pagantes, com uma margem de lucro acima de 30%. A gente já sabe que nesse nosso ramo, por exemplo, que é um SaaS, é um software, e ele é escalável, geralmente a margem de lucro ela deveria partir de, no mínimo 40%, 50% para cima. Só que estrategicamente a gente está colocando uma margem mais baixa para que eu não tenha uma meta de valor para bater. Por quê? Porque a gente ainda está validando o nosso produto. Então isso quer dizer que a estrutura dele vai mudar ao longo do ano. E se a estrutura vai mudar, vai alterar também margem de custo. Como a gente tem um planejamento de 5 anos, onde a gente quer de fato escalar o nosso produto, a gente não está preocupado em ganhar milhões e milhões de usuários nesse primeiro ano. Mas a gente quer 3.000 usuários nesse primeiro ano para a gente ter uma noção de como o nosso produto realmente vai ficar, porque nós ainda estamos em fase de validação desse produto. Então nós definimos, para 2025 a gente quer, lá em dezembro de 2025, chegar com 3.000 usuários pagantes com uma margem de lucro acima de 30%. E aqui foi meio que no feeling mesmo, a gente quer chegar em 3.000 usuários para a gente validar o nosso produto e pronto.
E a primeira coisa que você vai fazer é definir o seu objetivo. Você pode colocar numa página como essa. Ele tem que ser pelo menos mensurável, ou seja, ele tem que ter número. Agora o próximo passo do planejamento estratégico é a gente pegar e descobrir quais são os indicadores para medir esse nosso objetivo. E aí aqui nós vamos usar uma metodologia chamada OKR, tá? Que basicamente ela é objetivos e resultados-chave. Que, cara, é uma metodologia usada pelo Google, pela Microsoft, por várias empresas, e ela facilita a gestão de uma forma, meu amigo, que fica fácil da gente entender o que a gente está olhando. E essa parte aqui do planejamento, os indicadores, é importante porque a gente tem que saber medir para poder gerenciar, para a gente poder ter intencionalidade. E como que a gente coloca isso na prática? No nosso caso aqui, lembra que eu quero atingir 3 mil usuários com lucro acima de 30%. Essa é a minha meta. Quais são os dois principais indicadores que a gente tem para tangibilizar essa meta? Quantidade de usuários, acima de 3 mil, né? E margem de lucro acima de 30%. São dois indicadores óbvios. Só que além desses dois indicadores, como o OKR mesmo diz para a gente trabalhar, eu tenho uma meta primária e 2 ou 3 indicadores que representam essa meta, que são indicadores secundários, que se eu mexer um pouquinho neles, eu mexo nessa minha meta aqui. Então, o que a gente trouxe? A gente pegou os dois indicadores que representam essa meta, que seria a minha primária, né, porque ela é tangível, e eu coloquei mais 2 indicadores aqui que vão representar o sucesso da nossa missão nesse ano. Aqui eu coloquei o CAC, que é o custo por aquisição de cliente. A gente olhou para o nosso financeiro e a gente entendeu, cara, para chegar nesses 3 mil clientes, eu não posso pagar mais do que R$50 por um cliente que compra de mim. E como a nossa meta também tem a ver com quantidade de usuários ativos, a gente entendeu que a gente não quer perder mais do que 30% da nossa base. Ou seja, de todos os clientes que entrarem, eu não quero perder mais do que 30%. A cada 10, eu não posso perder mais do que 3. E esses são os dois indicadores que vão definir o sucesso da nossa meta. O que a gente faz? Aqui no próprio Notion, a gente criou uma tabela e colocou aqui os dados para a gente preencher no mês a mês. Fevereiro, março, abril, maio, junho, até lá dezembro. Então agora a gente consegue acompanhar com o nosso time aqui, fazendo um bullet point aí com os diretores e gerentes mensal. Agora que eu tenho já o nosso objetivo e eu já sei como medir com indicadores-chave e 2 indicadores secundários, então agora chega o momento de eu montar o meu plano de ação, que é mostrar o caminho das pedras. Galera, só um adendo. Eu vejo muitas empresas tratando o planejamento estratégico como se fosse só um monte de planilha e número, e não é. Planejamento estratégico, na verdade, é você montar o caminho, você planejar a forma que você vai chegar lá. E dentro desse montar o caminho, a gente tem o planejamento tático. Então, o estratégico já foi isso aqui. A gente já entendeu a meta e já entendemos como a gente vai mensurar. Agora, o tático é onde a gente vai montar o nosso plano de ação para chegar nessa meta. E aí, como é que a gente monta? Existe uma ferramenta de análise de mercado chamada FOFA, Matriz FOFA, ou Matriz SWOT, que ela vem de força e fraqueza, oportunidade e ameaça. Por que isso? Para você ter uma noção de fatores internos que podem estar impedindo ou acelerando o teu negócio e fatores externos que podem ser oportunidades ou pode ser ameaça para o teu negócio. Então a gente olha da porta para dentro, outro da porta para fora. Isso serve para você ter um panorama daquilo que você tem que cuidar e daquilo que você precisa fazer para melhorar o teu modelo de negócio. E é importante fazer essa análise porque dela sai um plano de ação tático. Como é que você vai fazer essa análise? Cara, você vai literalmente dar um Google, buscar seus concorrentes, fazer pesquisa de mercado, ir de porta em porta, participar de alguns processos comerciais dos teus concorrentes. Tira um tempo para analisar teus concorrentes e ver quais são os fatores que você ainda tem dúvida e tenta entender como os teus concorrentes fazem isso. E a gente já fez essa lição de casa, literalmente uma pesquisa, tá? E aí a gente já foi mapeando os pontos que a gente mais entendeu pertinente aqui. Em forças, por exemplo, nós entendemos que uma das nossas forças é que a nossa plataforma ela é especializada em consultoria para negócio. Então, a gente já não entra naquele nicho de concorrer, por exemplo, com o ChatGPT ou uma inteligência artificial genérica. Outra força que a gente tem é que o nosso modelo é baseado em assinatura, e isso quer dizer que o meu LTV, o quanto que um cliente paga para mim na vida útil dele, pode aumentar, e muito se a gente souber criar funis de venda e recorrência. E também que a gente tem uma equipe de desenvolvimento interna muito boa, com uma flexibilidade assim gigantesca. Ou seja, se eu precisar mudar meu produto do dia para a noite, eu tenho um time que consegue fazer isso literalmente do dia para a noite. Essas são as forças que a gente identificou. O que a gente identificou de fraqueza no nosso negócio interno? Cara, o nosso preço é uma delas. Olha só. Se você vir aqui, você vai ver que hoje, nesse vídeo, ele está custando R$299 por usuário. Só que a gente entendeu que os nossos usuários, quando eles mexem, eles não enxergam essa plataforma como uma plataforma de consultoria, como foi a ideia inicial. Eles enxergam essa plataforma como uma ferramenta de inteligência artificial.
E ferramentas de inteligência artificial, se você for olhar algumas pagas, a gente tem o ChatGPT, por exemplo, que é R$100. Tem outras ferramentas aí na faixa de R$49 a R$120. E a gente estava falando de R$299 por usuário. Então a gente já viu que uma das fraquezas que tem interna é a precificação e a forma como o produto foi montado. Inclusive, não só fraqueza, como também ameaça, porque isso também gera uma sensibilidade no mercado quando se trata de preço. Então a gente já percebeu isso e nós vamos alterar isso com esse plano de ação tático que nós estamos montando aqui. E a outra fraqueza que a gente viu foi o desafio da gente se diferenciar justamente com essas ferramentas. Como é que a gente consegue levar valor para a pessoa, para que ela entenda o nosso produto antes mesmo dela comprar. É uma fraqueza interna e a gente também vai trabalhar nesse ponto. E o que nós identificamos de oportunidade aqui? Cara, primeiro que nós temos várias funcionalidades, desde marketing, vendas, gestão de pessoas e análise de mercado. Inclusive essa análise mercadológica aqui, ela foi feita boa parte usando nossa própria ferramenta, tá? Então aqui dentro de mercado, ó, a gente consegue ter justamente uma análise mercadológica, insight para várias áreas de mercado e também um plano de ação estratégico. Obviamente que nós revisamos isso, mas é uma metodologia de consultoria que a gente usa aqui com os nossos robôs. Então você vê que a gente tem não só os robôs consultores para tirar dúvida em tempo real, e eles são especializados no negócio do cliente, porque aqui você informa o seu negócio, você vai informando o que você faz, clica em gerar contexto, e ele já tudo que ele recomenda analisando o teu negócio. Ele tem também a análise de mercado, que a gente já viu, marketing, cara, planejamento de conteúdo, um clique ele vai escrever vários conteúdos do teu nicho, vai analisar notícias, vai te trazer ideias, monta posicionamento de marca, vendas, anúncio. Então, são várias funcionalidades. E essa é uma oportunidade, porque a gente consegue expandir o nosso canal de vendas vendendo e oferecendo funcionalidades diferentes. Outra oportunidade foi a nova notícia que nós tivemos nesse mercado de IA, que foi, por exemplo, o surgimento da DeepSeek, que é uma nova ferramenta que trouxe tudo mais barato, código open source, e a gente entendeu e espera que essa seja uma oportunidade de redução de custo, mesmo que a gente não tenha certeza se nós vamos usar essa ferramenta dentro do nosso escopo. E o terceiro ponto de oportunidade é que é um SaaS, cara, ele não tem limitação geográfica, então a gente pode vender para qualquer pessoa em qualquer momento, né? Pode ser uma venda automática, inclusive. Só que nós também identificamos ameaças. E nessas ameaças, a gente entendeu que já tem plataformas consolidadas, como o ChatGPT e outras, que mesmo que não tem nada a ver com o que a gente oferece, na cabeça do usuário é a mesma coisa, então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E também, como eu já falei, da sensibilidade do preço. Então, olha só, com uma pesquisa breve, olhando o censo de mercado, entrando em vídeo de concorrente, vendo comentário de vídeo, vendo comentário de post, a gente já começa a ter uma noção de como o nosso mercado está. Esse é o primeiro ponto. Então, para a gente montar o nosso plano de ação, a primeira coisa que você faz é, cara, entende essa matriz aqui. E aí, o que a gente vai fazer com essa matriz agora? Nós já vamos começar a montar o nosso plano de ação tático, tá? O que a gente vai fazer? Aqui eu vou dar uma regra para vocês. Tudo que for força, vocês vão criar plano de ação para explorar. Tudo que for fraqueza, vão criar um plano de ação para corrigir. Tudo que for oportunidade, vão criar um plano de ação para aproveitar. E tudo que for ameaça, vai criar um plano de ação para se proteger dessas ameaças. Mas sempre pensando isso, olhando para aquela meta que a gente definiu. Que é aquela meta de médio e longo prazo. E principalmente, como você faz para melhorar os indicadores que você colocou no teu OKR. Então, todos os planos que você vai tirar daqui, dessa matriz, são para melhorar aqueles indicadores. Não são planos aleatórios. Não é só arrumar por arrumar. E a gente já fez isso e eu vou te mostrar como ficou. Então aqui, seguindo a nossa linha no Notion, né, você vê que é uma página só de planejamento. Aqui no Notion a gente já criou o nosso plano de ação. O que a gente fez? Para cada item da nossa matriz SWOT aqui, a gente criou algum item e ele já está inclusive montado numa metodologia que é 5W2H, que é basicamente 5 Qs. Seria o que vai ser feito, por quem vai ser feito, quando ou até quando, né? Onde vai ser feito, como vai ser feito. Que é um plano de ação simples. Essa metodologia 5W2H ela tem um pouquinho mais de informação do que isso, mas a gente não usa. A gente só monta um plano de ação prático para a gente botar ou no Notion ou no Excel e é assim que a gente toca os nossos negócios. E o que a gente está fazendo? Então aqui a gente começou a criar os itens táticos. Só que para isso eu tenho que te dar essa aula de gestão. E como é que funciona? Quando a gente fala de gestão de empresas, nós temos uma estrutura para seguir. E essa estrutura condiz o seguinte: você tem 3 níveis de gestão. Você tem o nível estratégico, onde você tem aqui o diretor, dono, CEO, ou até mesmo gerente, dependendo, né, do modelo do teu negócio e do tamanho dele, que vai pensar na visão, na estratégia. É o que a gente fez, é definir meta, o que a empresa vai fazer, onde a empresa tem que estar em tanto tempo, é o que a gente fez. A gente tem o tático. E o que o tático faz? O tático são cargos ali de gerentes, coordenadores, às vezes até diretor, que vai montar o plano de ação mais macro para fazer aquela estratégia acontecer.
E aí nós temos o operacional, que são, cara, e aí a gente está falando de assistente, auxiliar, analista júnior, até pleno, inclusive, que vai fazer a coisa acontecer. É assim que a gente divide a gestão da empresa. Então, no plano de ação tático, o que a gente vai colocar? Nós vamos colocar as ações macro, que vão fazer a coisa acontecer, é o caminho das pedras. Se isso aqui que tiver nesse plano tiver feito, a gente bate aquela meta lá e se protege do mercado. Seria isso. E como que eu gosto de fazer? Como eu mostrei para vocês, eu gosto de fazer começando justamente olhando para dentro do negócio. Então eu pego essa regra aqui de explorar, corrigir, aproveitar e se proteger e crio o plano de ação de tudo aquilo que está no meu controle e do meu time para a gente fazer e executar. Então eu separei aqui, por exemplo, ó, explorar forças. Aí uma das coisas que a gente vai fazer é intensificar trends de vídeo de marketing para a gente explorar os nossos diferenciais. Porque a gente sabe que uma das nossas forças é que nós somos especializados em várias áreas de negócio. Então a gente vai explorar isso na rede social. Já coloquei aqui os responsáveis, que nesse caso é a Maísa, gerente de marketing, até quando, e aí as áreas de negócio que estão envolvidas. O como eu não vou explicar agora. O como eu não vou explicar agora porque o como é o plano operacional, a gente já chega nele. Vamos explorar também funis de venda para plano anual, porque a gente sabe que uma das forças do nosso negócio é a recorrência. Vamos revitalizar nosso preço, a gente vai baixar para que a gente seja competitivo, e aí aqui é para a gente corrigir aquela nossa fraqueza, que eu falei da precificação, nós precisamos corrigir e nos posicionar, porque isso também é uma ameaça. A gente vai remodelar os nossos conteúdos para trazer uma mensagem mais clara de proposta de valor, quebrando a objeção das ferramentas genéricas, que também é uma forma de se proteger de como é que a gente consegue se diferenciar, por exemplo, de um chat GPT. A gente vai aproveitar aqui a oportunidade, a gente vai remodelar toda a engrenagem dos nossos algoritmos para a gente reduzir custo com novas ferramentas, que é essa oportunidade aqui, do surgimento de novas modalidades, independente se a gente for usar ela ou não. A gente já fez uma análise e já descobriu como a gente pode reduzir custo. E como a gente percebeu que justamente uma das oportunidades é ter várias funcionalidades de várias áreas diferentes, nós vamos aproveitar isso também e vamos criar canal de aquisição de clientes separado por funcionalidade. Então, meio que a gente vai testar várias abordagens para trazer cliente com chamadas só para vendas, chamadas só para marketing, chamadas só para análise de mercado, só para consultoria, para a gente entender e descobrir qual faz sentido. E, inclusive, já vamos remodelar toda a nossa precificação em cima disso, para cobrar por funcionalidade. E aí, para se proteger das ameaças, a gente vai criar um programa de fidelização de cliente com outros benefícios que são intangíveis. Estamos pensando aqui em aulas gratuitas de gestão e aceleração de negócio, com um link com a nossa comunidade. Vamos também recriar do zero toda a nossa comunicação de branding, trazendo os diferenciais competitivos da nossa plataforma. Por que isso? Porque uma das ameaças que a gente sabe aqui é que fica difícil para o cliente entender a diferença da nossa proposta. Então, a gente vai reforçar isso com uma comunicação mais efetiva. E analisando a nossa matriz SWOT, nós já temos muitas funções para serem feitas aqui no plano tático. Só que, além da matriz SWOT, quando você vai montar seu plano tático, o que eu recomendo também? Para você pegar e analisar as frentes que estão diretamente ligadas aos seus indicadores secundários. Diretamente ligado. E a gente já fez isso, mas só vamos relembrar. Nós temos aqui uma meta de ter o custo de aquisição por cliente menor do que R$50 e ter um percentual menor de cancelamento também, de churn, abaixo dos 30%. O que a gente colocou de plano de ação ligado diretamente àqueles dois pontos? Nós vamos consolidar 2 canais de aquisição de cliente com baixo custo, que são estratégias novas, que a gente vai testar mesclando tráfego orgânico com tráfego pago e explorando toda uma rede de networking que a gente tem. E também nós estamos apostando, nós entendemos que se nós tivermos uma rede de 10 mil seguidores com uma taxa de conversão boa de engajamento, vai ficar tudo mais fácil ou até mesmo desnecessário esses outros 2 itens aqui. Então nós vamos apostar seriamente em crescimento orgânico e vamos usar boa parte do nosso recurso para crescer organicamente e depois converter além desses 2 canais de aquisição. E aí a gente tem os responsáveis por cada vetor aqui, né, que são gerentes, diretores. E a gente tem as datas aqui, tem coisas que são mais para agora, tem coisas que a gente sabe que vai levar tempo e foi colocado lá para dezembro, por exemplo. E olha só o que nós já temos. Eu já sei exatamente o que eu quero. Eu já sei os indicadores que eu preciso monitorar e mantê-los em alguns ranges que vão me dar o resultado que eu preciso. Eu já tenho uma breve noção do meu mercado, com uma pesquisa que a gente fez muito simples, e eu já sei tudo aquilo que eu preciso fazer para chegar lá, para corrigir todas essas lacunas e para pegar aqueles indicadores e jogar eles lá na lua. Me empolguei. Mas você entendeu, né? Agora falta uma coisa, falta a gente falar do planejamento operacional. E o que seria? Só para a gente recapitular. Vamos pegar nossa matriz de gestão. Tem a visão, planejamento estratégico, tem o caminho das pedras para chegar lá, que é o planejamento tático. Agora, o operacional é a rotina mesmo, o operacional é o grosso,
entendeu? É aquilo que tem que ser feito na prática, é o passo a passo das coisas. Como você faz e onde você pode colocar isso. Olha, você percebe que essa planilha aqui, ela tem a ver com gerente e diretor, né? Então você pode criar uma outra planilha só com plano de ação operacional. Cara, para o teu vendedor, para o teu assistente administrativo, para o teu marketing. Mas eu gosto de usar o Notion porque a gente coloca o plano de ação aqui mesmo, ó, aqui dentro. Então, dentro de cada item tático, já tem todas as ações operacionais, é o plano operacional. Então aqui, por exemplo, ó, nesse item, eu vou meter só esse item para você entender, mas todos eles já estão desenhados. Por exemplo, para me explorar as minhas forças, eu tenho que intensificar trends de vídeo de marketing para explorar novos diferenciais. Eu quero que as pessoas entendam o que o meu produto faz, eu estou disposto a ser obsessivo com isso. E eu vou fazer isso através de trends de marketing, de vídeos para todas as redes, TikTok, YouTube, Instagram, enfim. E a Maísa vai coordenar isso. O que a Maísa definiu? Que o passo a passo para a gente chegar lá agora, para quem vai executar, que é o social media, o analista de marketing e o designer, o que eles vão ter que fazer? Então eles vão pesquisar nichos parecidos com o nosso e achar conteúdos que faz sentido a gente tentar replicar. Depois eles vão entender o potencial de engajamento de cada linha editorial, ou seja, vão colocar isso em estatísticas, vão adaptar 100 conteúdos para a gente pilotar e vão fazer o planejamento e aí vão criar o calendário para 60 dias e aí vão produzir esses 60 dias aí até o dia 30 de abril e a gente vai fazer esse item acontecer em 3 meses. Isso é planejamento operacional. Então você vai pegar tudo que você sabe que tem que ser feito, que é tático, que é o plano de ação macro que você tem, e agora você vai, cara, colocar a mão na massa. Como é que você faz isso? Se você não sabe, você vai dar um Google, vai pesquisar, vai buscar aqui no meu canal. Inclusive, se você quer ter acesso a esse tipo de aula, só que de gestão de negócio na prática, de vários vetores, e participar de lives comigo semanal, conversar com outros empresários, cara, clica aqui embaixo no link da nossa comunidade XGO. É uma comunidade feita para gestores e empresários que querem acelerar os seus negócios e eu também falo de produtividade e de sabedoria lá dentro. Mas, para finalizar, a gente viu planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. E eu te mostrei na prática como é que você pode fazer. E é isso que são essas 3 coisas. De uma vez por todas e literalmente você não precisa mais ter dúvida do que é um planejamento estratégico, tático e operacional. Porque eu acabei de descomplicar a tua vida. E cara, se esse vídeo fez sentido para ti, pelo amor de Deus, não deixa de se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque tem vídeo como esse todo santo dia aqui no meu canal. E agora, se tu quer pegar o teu operacional e deixar tudo mais prático, mais fácil, mais rápido e mais eficiente, aí eu vou te recomendar que você assista esse vídeo aqui, que é de mapeamento de processo. Até o próximo vídeo.